Olá, apaixonadas de toda a galáxia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Perdidas em Jacu. Eu sou Larissa Bueno, amantes de chocolate, jantar à luz de velas e declarações clichês. E eu sou Sara Luz, uma romântica incorrigível. E feliz Dia dos Namorados para todos os amantes e não amantes que estão nos ouvindo. Esse ano, o Dia dos Namorados vai ser um pouquinho diferente para muita gente. Talvez não dê para passar ao lado da pessoa que você ama por causa da quarentena, mas nada impede que o romantismo continue intacto e você tire um tempo para fazer alguém se sentir especial. E se você é novo por aqui, salve o podcast ou se inscreva no nosso canal e compartilhe com os seus amigos. Mas Sara, eu quero fazer uma pergunta para você. De onde que surgiu a ideia do Dia dos Namorados? E por que a gente comemora no dia 12 de junho? E outra coisa que eu também penso é por que não existe o Dia dos Casados e dos Divorciados? Acho muito injusto. Também acho. Na verdade, na Coreia do Sul tem o Dia dos Solteiros, tá? Bom, Lari, você sabia que o Dia dos Namorados em muitos países é comemorado no dia 14 de fevereiro? O Brasil mudou a data porque no dia 13 de junho é comemorado o Dia do Santo Antônio, que é um santo casamenteiro. Então, o Dia dos Namorados por aqui é comemorado na véspera dessa outra data. Inclusive, dia 13 de junho foi o dia da morte de Santo Antônio. Eu ouvi dizer que em muitos lugares o Dia dos Namorados é chamado de Dia de São Valentim, que é um padroeiro do amor, do namoro, do noivado e do casamento. Ele é tipo um Santo Antônio só que de Roma, sabe? E outra curiosidade é que a data brasileira ela só foi mudada por causa de um publicitário chamado João Dória, que queria aumentar as vendas no comércio durante o mês de junho. Pois é, eu ia perguntar, ele é o João Dória prefeito ou é o João Dória pai? Ele é pai do João Dória, que é o governador de São Paulo. Ah, prefeito, eu falei prefeito porque ele era prefeito antes, né? Uhum. Mas qual é a origem do Dia dos Namorados? Bom, ele surgiu na Roma Antiga, há muito, muito tempo atrás, e veio de um outro festival pastoril que era usado para comemorar o início do ano romano e a primavera, a Lupercalia. A Lupercalia servia para purificar a cidade e espantar os maus espíritos. E também celebrava a fertilidade da deusa Juno e homenageava o deus da natureza Pan. Os costumes da Lupercalia eram bem esquisitos e meio macabros para os dias de hoje. Neles, os sacerdotes da cidade se reuniam numa caverna no topo de um monte e sacrificavam 2 bois e um lobo, passavam o sangue deles na testa, que nem o Rei Leão, e depois se vestiam com a pele dos bichos. Depois desse ritual, eles saíam pela cidade chicoteando as mulheres inférteis, e ainda bem que hoje em dia ninguém mais faz isso. Aí vocês já devem imaginar por que a Lupercalia acabou, né? Chegou um papa na Igreja Católica que achou toda essa festa muito pagã. E assim nasceu o dia do São Valentim. Inclusive, o São Valentim era um bispo que lutou contra as ordens de um imperador, que tinha proibido os casamentos durante os tempos de guerra. Mas o Valentim continuou casando o povo e por isso ele foi preso. Só que mesmo na prisão, os fiéis do São Valentim continuavam mandando cartas para ele, dizendo que graças a ele elas acreditavam no amor e que por causa dele elas jamais deixariam esse sentimento morrer. Aí, conforme a data foi se popularizando no mundo, se tornou muito comum o hábito de mandar cartas de amor e recados para a pessoa que você gosta. Então, desde a trágica história de Romeu e Julieta de Shakespeare, o drama tem se mostrado um elemento cada vez mais forte e presente nas histórias românticas e principalmente no cinema. Mas nem só de choros e corações partidos se vive um homem, porque no final, o que todo mundo mais gosta é de histórias melosas com desenvolvimento clichê e finais felizes e coloridos. E no romance, todos os estereótipos são muito bem aceitos. O cara que é novo na cidade se apaixona pela filha da vizinha. O típico casal nerd versus popular, que sempre envolve uma aposta ou um grupo de amigos babacas. O clássico inimigos mortais que se odeiam de todas as formas, e às vezes até sem motivo, e que no final são vítimas de uma paixão avassaladora. Ai, ai, o amor. A menina que trabalha como garçonete e se encanta por um cliente sentado na mesa em frente à janela, que provavelmente é um escritor fracassado que está lendo um jornal com um cigarro na boca. E é claro, o mais legal de todos, a paixão proibida. Seja porque a mocinha se apaixona por um criminoso foragido, por um cara que tem pose de mal e machão, por um vampiro misterioso, pelo chefe, ou até pelo marido da amiga ou da irmã, talarica.
Qualquer coisa que pareça interessante. E bom, para iniciar a nossa lista dos melhores romances para se assistir na quarentena e chorar sozinho, vamos começar por Orgulho e Preconceito, ai, meu filme favorito. E livro, né? Porque é um livro escrito pela Jane Austen e é um clássico da literatura inglesa que sofreu diversas adaptações ao longo da história moderna, né? Para o cinema, seriado e o mais recente, na verdade, é muito curioso, que se chama Orgulho, Preconceito e Zumbis. Foi lançado em 2016 e tem zumbis na história. Mas enfim, a adaptação mais conhecida é a de 2005, que conta a história da Elizabeth Bennet, que vive com a sua mãe, pai e irmãs no campo da Inglaterra. E por ser uma das filhas mais velhas, ela enfrenta uma crescente pressão de seus pais para se casar logo, né? Que afinal era isso que as mulheres faziam naquela época. Quando Elizabeth é apresentada a um belo e rico Darcy, faíscas voam. Embora haja uma química óbvia entre os dois, a natureza excessivamente reservada do Darcy acaba ameaçando a relação. Aí é onde entra nesse negócio de orgulho e preconceito. Porque a Elizabeth, com isso, ela acaba gerando um preconceito com o Darcy e é muito orgulhosa pra, né, deixar de lado. E o Darcy também é muito orgulhoso e preconceituoso com a posição social e com a família da Elizabeth. Então é uma história muito bacana e muito madura pra gente estar assistindo e lendo, tá? Eu gosto muito de filmes que trabalham essa questão do casal que fica de melzinho o tempo inteiro. Eu não sei por quê, mas eu me atraio muito. Eu gosto de histórias que você fica, meu Deus do céu, menina, pra correr atrás do cara. Ou, cara, para de graça. Mas aí isso nunca acontece, sabe? Cria uma tensão, sabe, pro final da história. Orgulho e Preconceito gera bastante essa tensão, assim, né? Porque justamente por essa conta dos dois serem bastante orgulhosos e preconceituosos com a posição um do outro, porque o Darcy é mega rico, e a Elizabeth, ela é uma menina de fazenda, assim, né? Do campo. O pai não tem muitas posses, e elas estão prestes a perder a casa caso o pai morra, né? Porque ele não tem nenhum filho homem. Elas vão perder a casa pro primo delas. Então, assim, é cheio de reviravoltas muito interessantes. É um livro de 1813, né? Então, a Jane Austen consegue trazer discussões bastante atuais ainda naquela época. É bacana, porque é um filme de romance que, apesar do romance ser o foco, tem coisas muito mais interessantes pra você ver além do casalzinho. E é Uhum. bacana que ele traga esse ambiente. Uhum. Agora, um filme que foca mais no casal mesmo e no amor é o clássico dos anos 2000, Um Amor para Recordar. Esse filme foi lançado em 2002, é dirigido pelo Adam Shankman, conta a história do Landon, que é um jovem inconsequente e rebelde, que por conta de brincadeiras de mau gosto que ele fez, ele acabou ficando na detenção na escola e é obrigado a ajudar na produção de uma peça de teatro. Aí acontece que durante os ensaios ele conhece uma garota chamada Jamie Sullivan, que é filha do pastor da região da cidadezinha que eles moram. E a Jamie, ela é totalmente diferente do Lando, porque ela é uma garota certinha, ela não faz nada de errado, etc. Ela é aquela típica menina que não sai dos eixos. Mas aí os dois acabam criando um relacionamento porque, por conta da peça, a Jamie acaba tendo que ajudar o Landon a ensaiar. Ele não é muito bom com essas coisas. E aí ela fala que, tipo, eu vou te ajudar, só que com uma condição, você não pode se apaixonar por mim. E aí ele tira sarro, fica achando que vou me apaixonar por essa garota sem graça. Só que acontece que ele se apaixona por ela, e aí, né, depois acontecem outras coisas na história, ele descobre que ela tem uma doença e que ela não tem muito tempo de vida. É nesse momento que a história vira um drama, daqueles de você ficar triste demais e chorar o tempo inteiro. Uhum. É bem clichê, é um filme muito clichê e é pra aqueles dias que você tá, tipo, na fossa, sabe? Ele não tá aqui pra trazer discussões importantes que nem Orgulho e Preconceito, ele tá aqui justamente pra esmagar o seu coração. Ele acaba com você. Se eu não me engano, Um Amor pra Recordar foi o primeiro filme romântico que eu assisti, tá? Sério? Uhum. Porque diziam que era cristão, né? Ah, é, mais ou menos. E aqui lembra que eu era meio que proibida de assistir as coisas, porque era coisa do diabo, enfim. Então, como Um Amor pra Recordar abordava uma menina cristã, a galera achava que era gospel. Então, tudo que é cristão aqui assistiu Um Amor pra Recordar. Ficou sonhando com um romance como esse, sabe? Eu me pautei um pouco nessa história. E caí do cavalo, né? Obviamente.
E aí, o próximo da lista, Sara, vou deixar você apresentar. 10 coisas que eu odeio em você. Um clássico, né? Dos filmes de romance. Nessa história tem a Bianca, que é bonita e popular, mas não pode namorar antes que a sua irmã mais velha. O problema é que nenhum garoto consegue chegar perto da sua irmã Kate. Então, para resolver essa situação, um menino que é interessado na Bianca e tá meio que apaixonadinho por ela, suborna um amigo com um passado misterioso para sair com a Kate e, quem sabe, tentar conquistá-la. É um filme de 1999. É inspirado em Shakespeare e parece que é uma adaptação de A Megera Domada. Tem o Heath Ledger e a Julie Stiles. Esse filme, como eu disse, é um clássico, né? E eu acho esse filme muito legal, muito interessante. Obviamente, é aquele típico, né? Rapaz que meio que fez uma aposta ou foi subornado para, né, conquistar a garota. Mas eu acho que ele é um clichê não tão clichê assim. A garota não é aquela certinha e coisa e tal. Eu gosto muito de uma cena do filme, inclusive, que o pai das meninas, da Bianca e da Kate, ele chega em casa e vai cumprimentar a Kate e diz assim: Oi, meu amorzinho, já fez alguém chorar hoje? E ela diz: Infelizmente não, mas ainda são só 4 horas. E esse é o tipo de filme que é muito gostoso de você assistir e acompanhar o desenvolvimento, né? Porque ele é muito divertido em vários momentos. Não porque só porque ele é uma comédia, mas é porque a relação dos personagens ela se desenvolve de uma maneira muito divertida. O personagem do Heath Ledger, ele é muito, muito legal, ele é muito interessante. Então ele te prende, sabe? Não só por causa do romance. E outra coisa que eu lembrei agora, né? Ele é tipo o cara misterioso do colégio, mas ele também se abre muito pra ela e se mostra também um cara muito sensível. Então, por isso que eu digo que apesar de ser um clichê, ele não é tão clichê assim, né? Sim, e tem cenas clássicas, né? Acho que mesmo que você nunca tenha assistido o filme, Uhum. você já deve ter visto o pessoal comentando sobre aquela cena clássica na arquibancada, ou a cena clássica de quando ela lê aquele poema na sala de aula. Enfim, ele é muito legal, assim. Pra mim, comédias românticas são as melhores. São mais legais do que as dramáticas. É, elas são mais divertidas também. Tem dias que você acorda e você pensa, não, eu quero assistir uma coisa pra chorar. O romance dramático, eles são a melhor opção. Mas comédia romântica, ela é bacana porque ela é levinha. Então é divertido de assistir. É tipo uma sessão da tarde, sabe? É o mesmo sentimento pra mim. Sim. Agora vamos falar de um filme que mistura romance com drama e fantasia, que inclusive era o meu filme preferido de quando eu era criança, que eu estou falando de A Casa do Lago, de 2006. Esse filme conta com um elenco incrível, que tem a Sandra Bullock e o Keanu Reeves no papel principal. Meus atores favoritos. Conta com direção de Alejandro Agresti e a história se passa quando uma médica solitária vai morar numa casa que fica na beira de um lago. Aí acontece que ela começa a se apaixonar por um arquiteto que troca bilhetinhos com ela pela caixa de correio da casa que ela mora. Só que acontece que no decorrer da história, eles descobrem que na verdade os dois estão em tempos diferentes. Tipo, eles estão em momentos diferentes do tempo. Existe uma diferença de 2 anos entre onde ela está e onde ele está. E aí a história começa a ficar muito maluca. Porque aí eles começam a descobrir uma forma de como desafiar o tempo para que eles fiquem juntos. É muito legal você ver isso, porque é um filme que você não espera essa reviravolta no meio do roteiro. E de repente, do nada, Uhum. tem viagem no tempo Sim. e umas doideiras do tipo. Ah, ele é muito lindo. É um filme bem divertido de assistir e também é muito gostoso. Apesar do tema ser fantasia e de ter essa questão mais mitológica, mais fantasiosa, ainda ele tem muito uma vibe de clássico dos anos 2000, sabe? Esse negócio de viagem no tempo foi apresentado de uma forma muito simples no filme, né? Só queria dizer que quem não shippou ou ainda shippa Keanu Reeves com Sandra Bullock, né? Porque nessa época eles faziam vários filmes juntos. Agora a gente vai pro filme mais antigo da nossa lista, que é o filme de romance e guerra Casablanca, de 1942. Ele conta com a direção de Michael Curtiz e ele ganhou vários Oscars na época de melhor filme, melhor roteiro adaptado e de melhor diretor. Conta a história de um exilado norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial que encontra refúgio numa cidade chamada Casablanca. E aí ele passa a administrar uma casa noturna onde ele reencontra uma antiga paixão que agora está casada e que precisa de ajuda para fugir dos nazistas. Ele realmente foi lançado na época da Segunda Guerra Mundial. Então é muito bacana todo o contexto que se passa a história, tanto no sentido da gente
perceber a evolução do gênero de romance no cinema, quanto pra gente ver como que funcionava o cinema na época, né? Como que era a mente das pessoas sobre o cenário que estava acontecendo e sobre tudo, e o jeito de contar a história, que hoje em dia mudou tanto. Então, se você conseguir encontrar ele na internet, assista porque vale muito a pena. É um filme muito bacana, principalmente se você é muito fã de cinema. Tá na nossa lista também o filme Meu Primeiro Amor, que é bem tristinho, diga-se de passagem. E conta a história de Vada, uma garota de 11 anos e é obcecada com a morte, porque a sua mãe morreu quando a garota nasceu e o seu pai, Harry, é um agente funerário que não dá muita atenção para a menina. Vada é apaixonada por Jake Bisley, seu professor de inglês, e é muito amiga de Thomas, um garoto que é alérgico a absolutamente tudo. Quando Harry contrata Shelley, uma maquiadora, para os funerais e se apaixona por ela, Vada se sente rejeitada e quer fazer qualquer coisa para separá-los. Aí nesse meio ela acaba também gostando do seu amigo Thomas. Esse é um filme de 1991. No elenco a gente tem a Anna Chlumsky e o Macaulay Culkin. E esse filme ele é muito bonitinho porque ele conta a história de romance entre duas crianças que na verdade não sabem o que é romance. E é um filme que trabalha muito bem a questão da inocência infantil em relação a esses assuntos, né? Porque os dois são amiguinhos, a Vada gosta muito do Thomas e ele gosta muito dela, e é muito bonitinho, eles trocam presentes, eles têm cenas muito fofas dos dois conversando e, enfim. É muito sensível porque às vezes as pessoas podem fazer coisas erradas quando colocam duas crianças pra fazerem par romântico no filme. Muita coisa pode dar errado, né? Mas nesse caso eu acho que cumpriram bem o papel. E assim, se você não assistiu esse filme, recomendo que você assiste. E é outro filme da nossa lista que faz chorar bastante, então seja forte. Agora o próximo filme da lista, que é LGBT, tá? Já adianto pra vocês, que é o filme O Segredo de Brokeback Mountain. O filme é de 2005 e conta de novo com Heath Ledger no elenco. Mais uma vez, ele aparecendo na nossa lista. E o ator Jake Gyllenhaal, que fez o filme O Abutre, Os Suspeitos, e que também fez o personagem Mistério do filme do Homem-Aranha Longe de Casa. O Segredo de Brokeback Mountain conta a história de Jake e Ennis, que são dois vaqueiros que se conheceram no verão de 1963, quando eles foram trabalhar para um rancheiro que criava ovelhas. E eles tinham a missão de vigiar as ovelhas, e naquele ambiente solitário das montanhas, eles acabam tendo uma relação sexual e um romance. Aí acontece que a vida dos dois acaba ficando meio diferente, eles seguem caminhos opostos, e eles acabam se casando com outras pessoas, com mulheres no caso. Só que eles nunca esqueceram aquele romance breve que eles tiveram, né? Porém, por conta do contexto da época, porque estamos falando de uma história que se passa em 63, eles têm muito medo de ficarem juntos, porque eles sabem, né, que dois homens juntos não é bem visto. E acaba virando um dramalhão do caramba, onde eles não sabem muito bem como resolver essa questão que eles têm de serem apaixonados, mas que a sociedade não os enxergaria bem, sabe? Então é um filme muito legal, muito maduro, e que inclusive ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Inclusive, esse filme, apesar de ser um filme LGBT, ele ganhou o título de filme mais romântico do ano de 2005. Ora. Em 2005, essas pautas nem eram conversadas, as pessoas tinham muito mais preconceito. E mesmo assim, conseguiu ser um filme muito premiado e muito, assim, eu não vou dizer aceito, porque eu não sei, eu era criança. Mas enfim, de qualquer forma, ele não foi tão apagado como geralmente acontece com os filmes LGBTs, de temáticas LGBTs. Na verdade, é um filme que se fala muito bem dele, né? Todas as vezes que eu ouvi falar dele, se fala muito bem, seja da fotografia, do roteiro, da história em si. Enfim, ele é um filme que é muito bem visto, né? Ao contrário de outros filmes LGBTs. Inclusive, esse filme, ele foi banido dos Estados Unidos um pouco antes da estreia dele. Porque um integrante de uma igreja, que eu não vou falar, né? Não gostava, entendeu? Da ideia de ter um filme nos cinemas dos Estados Unidos, homossexual, né? E ganhando notoriedade. Mas, assim, nada barrou o sucesso dele, ainda bem. E falando da história, é muito bacana porque ela não sexualiza e fetichiza as pessoas, sabe? Tipo, um relacionamento entre dois homens. Porque isso, às vezes, é uma coisa que acontece muito. E uma coisa que, inclusive, a comunidade LGBT reclama bastante. Sim. De que, às vezes, os filmes que têm representatividade, eles só servem pra fetichizar
essas relações. E o filme, ele trata, na verdade, de uma forma bem delicada, porque o romance, ele é realmente bem complicado e os personagens sabem disso. E de que dos impactos que isso vão ter na vida deles, porque os dois, eles se casam, têm filhos e tudo mais, então eles constroem vidas diferentes. Inclusive, né, o Heath Ledger, se eu não me engano, depois disso, ele foi fazer o Coringa no filme do Batman Cavaleiro das Trevas, e antes do filme sair, ele foi muito criticado justamente por conta de ele estar nesse filme, em filme de comédia romântica. Eles tratavam ele como um mero ator de comédia romântica que não saberia trazer o peso necessário que é um personagem como Coringa. No fim, ele acabou ganhando um Oscar. No caso, foi o primeiro ator como um personagem de HQ, né, até então, a ganhar um Oscar como melhor ator pós-morte, né, porque ele acabou morrendo. E ele morreu antes do filme ser lançado, né, então... Sim, inclusive demorou anos para as pessoas aceitarem outro Coringa que não fosse ele, né? Até hoje existem comparações e críticas. E bom, agora vamos para um filme brasileiro. Sim, a sinopse é basicamente uma menina que se chama Lisbela, que ela é bem romântica, que foi de filmes românticos. E aí ela se apaixonou por um cara que chega na cidade, chamado Leléu. Só que o cara é bem malandro, ele é bem que passa a perna em todo mundo e tal. E aí, enfim, a menina tá noiva de um outro cara, ela se apaixona pelo Leléu, e aí os dois meio que tem que fugir juntos ou dar um jeito de ficarem juntos. E aí tem no elenco o Selton Mello, Olha, o papel principal, a Débora Falabella, como a Lisbela, e o diretor é o mesmo diretor do Alto da Compadecida, que é o Guel Arraes. que legal. E Lisbela e o Prisioneiro é de 2003 e é uma comédia romântica. E ele tem, assim, tem uma vibe Alto da Compadecida mesmo, sabe? O mesmo tipo de humor. A fotografia me lembra bastante em muitos momentos. A atuação dos atores me lembra muito também o mesmo estilozinho. E isso acontece porque ele é bem teatral. E é um filme muito fofo de assistir. Eu assisti ele uma vez só, mas eu lembro que, tipo, tava passando na televisão e aí eu vi uma cena específica que eu. Sabe quando te encanta? É uma coisa tão fantástica, tão bonitinha, é bem teatral, sabe? Então, Uhum. tem o Selton Mello, como eu falei, tem o Tadeu Mello, que é um comediante, que ele é bem conhecido, a voz dele é bem conhecida, ele tem aquela voz bem fininha e ele é bem engraçado. Ele fez parte do elenco da Turma do Didi. Ah, sim. Uhum. E também tem outro grande ator da Globo, que é o Marco Nanini, que faz várias novelas, ele também é dramaturgo e produtor teatral. Então é uma obra do cinema brasileiro, vale muito a pena você assistir e que eu acho que ela não é tão conhecida assim entre as pessoas mais jovens, talvez. Porque eu, por exemplo, não conhecia, só assisti meio que por acaso. E aí, o último filme da nossa lista é um dos meus preferidos, que também é um filme brasileiro, de 2014, chamado Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Também é um drama, mas um drama da nossa lista. Ele é dirigido pelo Daniel Ribeiro e conta a história do Leonardo, que é um adolescente cego do ensino médio, que está tentando lidar com as questões de ser um adolescente cego, de ter pais extremamente controladores, de estar passando pela adolescência e está tentando se descobrir e quem ele quer ser no futuro. E ao mesmo tempo, chega um menino novo na escola dele, chamado Gabriel. E aí ele começa a se apaixonar. O Leonardo se apaixona pelo Gabriel. Enfim, o filme se desenvolve a partir dessas questões do Leonardo. E é muito fofo e muito sensível. É outro filme LGBT da nossa lista. Ele é perfeito, gente. Assim, é um filme perfeito. Eu acho que muita gente já assistiu. Se você não assistiu, então assista, pelo amor de Deus. Porque, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Eu amava esse filme, assisti acho que 5 vezes na mesma semana, de boa. Gosto. Filmes românticos, a galera acha que é só meloso ou muito dramático, sabe? Mas no fim a gente vê que tem muita coisa pra ensinar e, inclusive, alguns mostram uma certa maturidade que é preciso ter pra relacionamentos, né? Exatamente. Principalmente esse filme, por exemplo, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ele mostra maturidade em várias questões. Primeiro, Uhum. por tratar de um personagem que é cego, o ator teve muita sensibilidade de trabalhar isso, porque tipo, deve ser muito difícil você fingir ser algo que você não é, né, no caso. Todas as problemáticas que envolvem o personagem, elas são trabalhadas com uma delicadeza muito grande. É um filme meio que pro público mais adolescente, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo ele é muito responsável e maduro, então ele não deixa questões em aberto, assim, de interpretações erradas. E ele não foca só no fato do personagem ser cego, mas em tudo que envolve, tipo, a vida dele. Porque o Leonardo, ele quer se provar muito independente, sabe? Ele quer mostrar que, tipo, ó, eu tô crescendo, eu sou um adolescente.
Eu não quero que as pessoas me tratem como criança o tempo inteiro. E não acontece isso só dentro da família dele. Os amigos dele tratam ele assim, na escola todo mundo trata ele assim, e ele fica de saco cheio. Então, além do romance, também tem essa outra questão que ele quer mostrar que, tipo, cara, eu existo, sabe? Eu sou muito mais do que vocês me definem. Por isso que o nome do filme é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Porque é sobre essa história de independência dele, e aí tem essa questão LGBT que é trabalhada no filme, que é muito sensível, muito bonitinha, e de novo, não tem a sexualização exagerada ou fetichização de casais homoafetivos. É perfeito. Então agora vamos, já que a gente gosta muito de doramas também, né? Eu queria citar 2 doramas e recomendar esses 2 doramas. Um é o que me trouxe para esse mundo dos doramas, que é o Descendente do Sol. É assim, perfeito. Ele é um clássico dos doramas, né? Um clássico, assim, você começou a assistir dorama, você tem que assistir Descendente do Sol. Ele conta a história de um romance entre uma médica e um soldado especial da Coreia do Sul. Ele é chamado para várias missões especiais, né? No caso, ele não pode contar para ela para onde ele tá indo. Tem muito desse impasse de ela querer alguém que esteja ali com ela e ele ter que sair várias vezes no meio de um encontro dos dois para ir para uma missão, sabe? Então eles acabam se distanciando um pouco e enquanto ele tá numa missão, ela é chamada, ela é meio que despachada pela direção do hospital e mandam ela para uma missão comunitária em outro país, tipo Médicos Sem Fronteiras. Lá ela descobre que o comandante, vamos assim dizer, do batalhão que cuida deles, né, dos médicos dessa operação comunitária, é o cara com quem ela tinha esse romancezinho lá na Coreia do Sul. E eu acho esse dorama um dorama muito maduro, muito bacana de assistir, muito doloroso, mas é um drama muito pé no chão. E bom, né, pra evidenciar a diferença de gostos entre eu e a Sarah, se você assistiu o primeiro episódio do nosso podcast, sabe que eu gosto muito de fantasia. Então, a minha indicação vai ser o dorama W Dois Mundos, que é uma história bem maluca de uma garota chamada Oh Yeon-ju, que é uma residente de medicina, ela trabalha no hospital, e ela é filha de um cara que ele é um mangaka muito famoso na Coreia. Né, na história, né? E aí rola que um belo dia, simplesmente do nada, ela entra dentro das histórias em quadrinhos do pai. E quando ela entra dentro das histórias em quadrinhos, ela se vê numa situação em que ela tem que salvar a vida do protagonista delas, que é o Kanchu, e que dentro do universo da história ele é super rico, e que envolve todo um mistério envolvendo a vida dele, porque na história que o pai dela criou, ele foi acusado de ter matado toda a família dele, e ele tá, desde que ele era adolescente, ele procurando o assassino da família dele, para tentar provar a inocência dele também, e aí ele acabou ficando muito rico, porque ele fez um programa na televisão de investigação e tal, e acontece que ela fica presa dentro dessa história e ela também quer voltar pra casa dela, ela não sabe o que tá acontecendo, nem sabe como que ela foi parar lá. Enfim, muita coisa acontece, tipo, muita coisa mesmo. E os dois acabam se apaixonando, e aí também tem uma outra questão, que é tipo, como que eles vão ficar juntos, sendo que ele é um personagem de uma história em quadrinho e ela é uma garota da vida real. Também tem a questão de que ele não sabe que o mundo que ele vive é de mentira. Então, e tem um momento da história que ele acaba descobrindo que ele não existe de verdade, então ele entra num tipo de crise existencial. Se você gosta de romance e se você gosta de histórias malucas, então eu recomendo que você assista W Dois Mundos. Já que a gente tá falando de relacionamentos, né, Dia dos Namorados, eu acho que é importante a gente relembrar um tema, assim, bem sensível, que é o relacionamento abusivo. De acordo com o site Eureka, que para quem não sabe é uma clínica de atendimento psicológico que faz um trabalho bem bacana nas redes sociais e inclusive faz atendimento online, um relacionamento abusivo é uma relação em que os padrões de comportamento das pessoas envolvidas são excessivos, danosos e violentos. Por isso, não precisa envolver violência física. Pode ocorrer também abuso psicológico, abuso sexual, abuso patrimonial ou abuso moral. E como esses comportamentos são menos visíveis e óbvios do que um tapa ou um soco, é muito comum as pessoas ficarem em dúvida se estão ou não vivendo um relacionamento abusivo. Isso me faz lembrar de uma discussão bem recente da romantização em livros e filmes de relacionamento claramente abusivos. O filme e livro After, por exemplo, foi o alvo das críticas mais recentes em relação a esse tema. E justamente
Essa normalização e romantização dos comportamentos abusivos nos relacionamentos ao longo dos anos tornam a identificação da situação em que se encontra não só pela pessoa que é a vítima, como a pessoa que coloca seu parceiro nessa situação bem difícil. Vale lembrar também que relacionamentos abusivos não são caracterizados por qualquer orientação sexual, podendo ser LGBT, heterossexual e por aí vai. O site também traz características que o parceiro abusivo apresenta. Coloca você para baixo e faz você se sentir mal, agride você fisicamente ou com palavras, diz coisas maldosas para você em casa ou na frente de qualquer pessoa, xinga você nas redes sociais, monitora suas redes sociais e pega seu celular, quebra suas coisas, proíbe você de ver seus amigos ou familiares. E as características de um relacionamento abusivo são: um dos parceiros frequentemente sentir medo do outro ou sentir medo do outro de forma recíproca. Há hierarquias ou desigualdade de direitos. Uma pessoa pode tudo, mas a outra tem que obedecer uma série de regras limitantes. Monitoramento e controle são hábitos. Existe uma invasão de privacidade. Uma pessoa quer saber tudo da outra a todo momento e a outra pessoa se sente sufocada e presa. Nesse tipo de relação também existe a agressão física, que é bater ou morder, a agressão psicológica, que é dizer coisas como você nunca vai achar outra pessoa, então você precisa ficar comigo, ou coisas como só eu aguento você. A agressão sexual, que é a pressão para fazer atos sexuais que a outra pessoa não deseja. A agressão patrimonial, que é quebrar as coisas do outro, como o celular, riscar o carro, jogar roupas fora. Ou a agressão moral, que é diminuir a outra pessoa publicamente, espalhar mentiras ou segredos íntimos. E também um parceiro pode ficar feliz em ver o outro mal, desestimula que o parceiro procure ajuda ou apoio social ou psicológico. O link do site a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo no YouTube ou a qualquer plataforma de podcast que você esteja nos ouvindo. É importante também relembrar que esses relacionamentos podem e geram risco à vítima, sendo os casos mais comuns de feminicídio. Então a gente pede que você denuncie violência doméstica, no caso de mulheres, na Delegacia da Mulher, e no caso de homens, na Delegacia Comum, ou discando o número no telefone 180, ou também você pode encontrar em sites de diversas lojas um botão de socorro. Inclusive, a Magazine Luiza lançou no aplicativo dela um botão de denúncia, onde qualquer pessoa pode fazer uma ligação para o 180. É só você acessar a sua conta que vai ter essa opção de fazer uma denúncia contra a violência doméstica. A você, vítima, não deixe de procurar ajuda e uma rede de apoio, e não deixe de denunciar. É a sua vida que está em jogo e com certeza você vai encontrar pessoas que vão apoiar você. E é isso então, gente. Essa foi a transmissão de hoje. De novo, feliz Dia dos Namorados a todos e até a próxima. Tchau, tchau!